Mas aqui no final da Bíblia, em 1 João, capítulo 3, versículos 8 e 9, diz assim: Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então aquele que é nascido de Deus, ele não vai viver na prática do pecado. Quer dizer, o pecado é um acidente, não é uma coisa, um hábito, não é uma prática habitual. Mas o que eu quero perguntar aqui, destacar desse texto, é o que é pecado? O que é pecado? Nós vivemos hoje numa época em que nada mais é pecado. Mas aqui está dizendo que aqueles que praticam o pecado, eles procedem de quem? De Deus? Não, eles não procedem de Deus, procedem do diabo. E nós não podemos, nós que somos nascidos de Deus, não podemos viver na prática de pecado. Mas o que é pecado? Voltando aqui um pouquinho no contexto, em 1 João, no capítulo 3 e o versículo 4, esclarece o que é pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Veja que interessante. Aquelas pessoas que vivem transgredindo os 10 mandamentos, elas procedem do diabo. Aquele que é nascido de Deus, ele não vai viver na prática da desobediência aos 10 mandamentos. A desobediência aos 10 mandamentos, se acontecer, quando acontecer, será um acidente e não uma prática habitual. O que mais me admira são pessoas que se dizem evangélicas, pregando, falando contra a lei de Deus. Por quê? Porque eles estão incentivando a prática do pecado. Eles estão mostrando na realidade que eles estão sendo guiados por quem? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Agora o Filho de Deus, por isso se manifestou o Filho de Deus, para quê? Para destruir as obras do diabo. Então aí anote em sua Bíblia. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei.